Olá, eu sou a Maíra, sou da Rigato Crochê e hoje eu vim aqui estar abordando mais um assunto com vocês. Crochê é uma profissão? Antes da gente estar abordando esse assunto, entrar mais a fundo nesse assunto, eu quero passar aqui para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tô sempre trazendo conteúdo de muito valor aqui para vocês, sempre tá somando junto com vocês aqui no nosso canal, seja conteúdo teórico ou conteúdo prático. Também tenho peças que foram feitas por mim, ensino aqui no canal. Se tiverem qualquer dúvida sobre qualquer assunto que eu tenha falado aqui no canal, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo também. Ou se quiser também me mandar mensagem mais no particular, quiser ir para o Instagram e me mandar mensagem no direct, fiquem à vontade, tá bom? Quero que vocês se sintam à vontade aqui no nosso canal da Rigato Crochê. Agora, vamos falar mais a fundo sobre esse tema. Crochê é uma profissão? Você sabia ou você tinha esse conhecimento que na época de 2015, a presidenta Dilma Rousseff, ela sancionou sem vetos a lei do artesão? É uma lei de número 13.180. Ela vetou que o artesanato ele tem que ser visto sim como uma profissão, né? Então assim, o crochê ele entra como trabalho artesanal, ele é artesanato entre outras modalidades no artesanato que a gente tem, o tricô, o artesanato dos móveis, enfim, tem várias modalidades que entram no artesanato. E claro, é uma coisa óbvia que isso nos traz reconhecimento, respeito e autoridade também. Então, por mais que a gente lute, né, que a gente tem que ter respeito em cima do nosso trabalho, seja ele qual for, e as pessoas ainda veem assim o trabalho artesanato, tem algumas ainda, são mínimas, graças a Deus, a maioria não, mas a gente ainda vê algumas pessoas com um certo preconceito com o artesanato, né? Acha que não é um trabalho, não é um trabalho digno, não é um trabalho que acha que braçal, enfim, né? Só que quem sabe, quem vive do artesanato, sabe como que é, né? A nossa luta, ter que a gente produzir conteúdo e tá fazendo, se reinventando, inventando. E o quanto é prazeroso também para nós tá fazendo isso, mas o quanto que a gente tem que estar levando isso. Embora o crochê em específico ganhou ali uma grande força, né, com relação a mídias, as redes sociais, ele tem ganhado sim um pouco mais de autoridade, um pouco mais de força, e isso é muito bom. Ele não é tão visto como crochê da vovó como eram antes, né? Mas ainda tem alguns espinhos ali que tentam afetar desta forma. Então, essa lei, com certeza, é uma lei que nos favorece, que nos ajuda, né? Que nos ajuda até a gente estar empreendendo mais. Enfim, aonde que eu quero chegar? Então, assim, a partir do momento que a gente escolhe uma profissão, exemplo, eu, Maíra, eu escolhi a gastronomia, escolhi a confeitaria, fui, estudei, fiz minha faculdade, trabalhei muito tempo, só que eu cheguei num certo ponto da minha vida que quando eu tornei mãe do segundo filho, eu decidi ficar mais tempo com os meus filhos. Eu decidi a minha profissão, eu era menina, né? Eu não tinha essa mentalidade de que um dia fosse ser mãe. Eu não imaginava que um dia eu iria gostar de ficar em casa, pra falar bem a verdade para vocês. Sempre trabalhei fora, sempre fui muito ativa. E hoje eu me vejo uma outra pessoa. Hoje eu digamos assim, eu tô falando da dor da mãe que tem que sair, entendeu? Dor, não dor física, uma dor que a gente sente de ter que sair, deixar o filho, ficar, ficar ali uma certa carga horária longe do filho, isso todos os dias, de segunda a sexta, no sábado e domingo possivelmente não. Então, seria isso. Então, eu, Maíra, me formei, escolhi minha profissão, estudei, fiz tudo conforme manda ali o script, né? Pode-se dizer assim. E hoje eu me vejo em outra questão. Porém, o crochê para mim, eu escolhi o crochê. Porém, o crochê para mim, eu já carregava desde os meus 12 anos. Eu já tinha a prática do crochê, eu já sabia fazer o crochê. O que eu fiz? Eu fui me aprimorando. Mas para aprimorar, eu tive que estudar, eu tive que fazer uma escolha. Então,
aonde que entra ali, onde eu quero chegar, por que que o crochê é uma profissão? Sim, tá? Aqui não é nenhuma pergunta, eu já coloco um ponto, ele é sim. Por quê? Agora eu quero comparar com vocês uma outra certa, eu vou comparar por mim mesma, uma outra certa profissão. Eu escolhi a gastronomia, fui e estudei. Beleza, perfeito. Eu escolhi o artesanato. Eu quero fazer crochê. Supondo que eu não sei fazer, eu quero fazer o crochê. Então, o que eu vou fazer? Antes da gente fazer qualquer escolha de estudo, a gente vai analisar os pós e os contras. Então, a primeira questão, a gente vai analisar o que ele pode me trazer, os pós e os contras. Como se diz a minha mãe, a balança da vida. A gente tem que imaginar uma balança e colocar os dois lados ali e ver qual pesa mais e qual pesa menos. Começando pelos contras. O que eu escuto muito. Eu não dou conta de fazer crochê, eu não sei fazer crochê. Eu acho muito bonito o crochê, acho legal o trabalho do crochê, mas eu não consigo fazer crochê. Já escutei muito isso. E até certo ponto eu acreditava, mas a pandemia me mostrou que isso não é possível. Quem quer aprender, aprende. O que acontece? Que quando a pessoa ela começa a aprender o crochê, ela vai vendo que ou o ponto é muito apertado, ou o ponto é muito largo. Ela não tem aquela malícia, aquela amizade ali ainda com a agulha. Mas isso é um início. Ninguém nasce sabendo nada. Então, claro que ela vai ter as dificuldades dela em qualquer outra área. Ninguém nasce sabendo nada. Isso, se eu fosse para confeitaria, eu não sei alisar um bolo, eu não nasci aprendendo. Então, não vai ser o meu primeiro bolo que vai sair lisinho. No crochê, não vai ser a minha primeira peça, a minha primeira correntinha que vai sair perfeita. Então, para isso que se chama o estudo, a gente precisa estudar. Por que que é assim? Se eu tenho um ponto muito apertado, eu vou usar uma agulha mais grossa. Se eu tenho um ponto muito largo, eu vou usar uma agulha mais fina. E saber casar o número da agulha com o número da linha. E não ficar somente presa às informações. As próprias embalagens, de qualquer embalagem de linha que você for comprar, tem lá o número da agulha que você precisa usar para aquela linha. Ela tem o número da agulha no crochê e o número da agulha no tricô. E ela não dá só uma opção. Eu pego lá uma embalagem, ela vai me dar, vamos supor lá, a agulha de 2 a 3,5. Então você pode usar a agulha número 2, 2,5, 3, 3,5. Te dá 4 opções de agulha. Exemplo. Tá? Então assim, por que ela te dá 4 opções? Porque a linha não sabe, o fornecedor da linha não sabe quem vai comprar, como que é o seu ponto, então ele dá ali uma tabelinha mínima, né? Umas 3, 4 opções de número de agulha, que daí você vai reconhecer. Chega a um certo ponto que você não lê mais essa informação, que você pega, o que acontece? Você pega a linha, por exemplo, eu quero fazer uma peça de frio, então eu vou comprar uma lã. Porém, eu quero uma peça com caimento mesmo, que ele fique um pouco mais pesado, um pouco mais caído. Então, eu vou usar uma agulha muito mais larga, vou usar uma agulha mais grossa do que seria o normal, para ele ficar com um ponto mais folgado, para ele ter mais uma caída. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender que o número da agulha resulta no efeito do seu trabalho. Mas é que eu me empolguei, não é sobre isso que eu vim falar. Tô falando se quando eu escolhi o crochê, eu vou analisar por que eu vou estudar o crochê. Eu escolhi o crochê porque eu acho bonito. Eu quero fazer artesanato, quero trabalhar em casa, quero ter minha renda extra através do crochê. Então, primeiro, só que eu não sei fazer crochê. Então eu vou atrás de aprender. Então a primeira coisa que eu faço, eu vou analisar os pós e os contras. As dificuldades que eu vou ter vai ser essa. Primeiro os contras. Os pós, o que crochê vai me favorecer? Bom, gente, com relação a isso, eu me encho para falar. Meu coração se enche muito para poder falar sobre isso, que para mim o crochê, não tô falando que ele é a solução perfeita de tudo, mas ele me favorece muita coisa. E eu já falei em outros vídeos aqui e torno a repetir. O crochê, ele é antidepressivo, o crochê, ele é um exercício para a mente, o crochê, ele me possibilita trabalhar em qualquer lugar, não preciso estar em um lugar somente para trabalhar, não preciso de maquinário para trabalhar com ele. Então, se eu vou viajar, se eu vou para uma consulta, se eu vou para qualquer outro lugar, eu levo meu crochê da bolsa
e sou produtiva aonde eu estiver, consigo agregar um valor legal no meu crochê, consigo trabalhar com conteúdo com o meu crochê, consigo dar tempo, que é o meu foco, consigo dar tempo para minha família, consigo ter a minha liberdade de tempo com a minha família. Então, assim, sem dizer da arte, né? Eu gosto de criar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter espessuras de linhas diferentes, números de agulhas diferentes. Então, o crochê me possibilita aquilo que eu quero, né? Então, voltando lá atrás, eu vou parar de trabalhar fora porque eu quero trabalhar dentro de casa. Por que que eu quero trabalhar dentro de casa? Porque eu quero ter mais tempo com a minha família. Perfeito. Até aí tem o seu foco. Qual o artesanato que vai me trazer esse mais tempo com a minha família? Não estou falando que é um mar de rosa, porque a partir do momento que a gente escolhe qualquer artesanato, qualquer ramo que a gente for trabalhar em casa, a gente não pode esquecer que a gente tem redes sociais para dar conta, conteúdo para dar conta, gravação, foto, edição, produção. Mas, por outro lado, eu falo que isso é gratificante, porque eu consigo fazer tudo isso ao lado dos meus filhos, estando com os meus filhos. E o mais legal ainda é poder atender os meus filhos. O meu mais velho tem escola, futebol, aula de desenho, e eu consigo estar associando as atividades dele junto com a minha e ainda tendo aquela minha renda extra, que é o meu foco principal dentro de casa, tendo o meu dinheiro. Então, eu analisei os meus pós e os meus contras. Ah, beleza, gostei. As minhas dificuldades eu vou passar por cima e eu vou estudar o crochê e vou colocar ele a fundo. Beleza. Primeiro. Segunda hipótese, conhecimento. Então aqui eu analisei. Primeiro eu analisei. Eu quero crochê, então eu vou analisar o que ele pode me trazer. Eu vou tentar ter uma análise daquilo, se realmente é isso que eu quero. Decidi, então eu vou adquirir o conhecimento. Fui lá, não sei fazer o crochê, fui atrás do curso, fui atrás de alguma coisa que vai me trazer essas informações. Então, eu vou adquirir o conhecimento. O que é o conhecimento? Voltando à nossa comparação. Eu escolhi a gastronomia, analisei os pós e os contras. É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu vou estudar? É trabalhar assim, assim, assado? É minha paixão? É o que movimenta? É o que aquece meu coração? Beleza, analisei os pós e os contras da gastronomia, então eu vou partir para esse. A partir do momento que eu decidi, eu vou no conhecimento. Vou lá, faço a minha matrícula, faço o vestibular, tento passar para poder adquirir o conhecimento em cima do curso que eu escolhi. Mesma coisa é o crochê. Eu analisei os pós e os contras, gostei, vou fazer, decidi. Então eu vou lá e vou fazer o curso em cima para eu adquirir o meu conhecimento no crochê. Por que eu estou falando desses dois? Eu estou tentando fazer uma comparação, mas você pode analisar isso em qualquer outro ramo. Primeiro a gente analisa, é que nem quando a gente termina uma escola. Meu Deus, terminei a escola, o que eu vou fazer agora? Qual o curso que eu vou adquirir? E sempre nossos pais falam, você tem que pensar num curso que você vai levar pro resto da sua vida, você vai trabalhar em cima daquilo. Não é só estudar e pronto. Você vai se formar, vai se tornar um profissional em cima daquilo que você escolher. Por isso que a gente tem a análise, por isso que a gente tem que analisar. Isso não é diferente, por exemplo, para o curso de artesanato. Porque você vai produzir, você vai fazer, você vai estar ali fazendo o tempo todo. Então, não adianta você fazer algo que você não gosta, que não aquece o seu coração. Então você precisa estar fazendo. Você precisa dessa análise, você precisa analisar, ter essa análise antes de testar. Claro, depois a gente vai testar. Tem muitas coisas que nos surpreendem. Às vezes a gente pensa que não vai gostar, a gente tenta, a gente gosta. Eu já vi vídeo de uma pessoa que falava que ela chegou tipo numa certa idade, ela já tinha feito bastante coisa, ela queria um desafio novo, ela queria aprender mais. E ela foi atrás do crochê e do tricô. Não é que ela gostou? Ela gostou, tipo, a mulher tem mais de 60 anos e ela gostou do crochê. E ela tá lá fazendo o crochê dela, aquilo faz bem pra ela. Tem muitas pessoas que escolhem o crochê, talvez não somente como fonte de renda, que é o nosso foco aqui, ter uma renda extra. Mas tem muitas pessoas que escolhem o crochê
Gente, é para trabalhar a cabeça, é para relaxar mais, é para evitar um futuro remédio de antidepressivo. Muitos usaram o crochê para isso na pandemia. Na pandemia, principalmente pessoas que não faziam começaram a aprender e a praticar e a fazer o crochê para isso. Tem pessoas que chegou em mim e falou, o crochê, ele fez com que ele me evitou uma futura depressão na pandemia. E a gente sabe que a pandemia mexeu com inúmeras pessoas, com a cabeça de inúmeras pessoas. Então, o crochê, ele tem esse, digamos, pontinho mágico dele. Ele consegue fazer com que a gente relaxe ali fazendo. Enfim, não é aí que eu quero chegar. Então, a gente analisou e demos ok no nosso conhecimento. Beleza. Eu escolhi fazer isso aqui, então eu vou atrás do conhecimento. Seja curso, seja vídeo aula, eu vou atrás do meu conhecimento para poder adquirir, estudar e adquirir o conhecimento. Terceira ponto, praticar. Escolhi a gastronomia. Vou lá, analisei, escolhi, me passei no vestibular, fiz minha matrícula, comecei o curso, comecei o meu conhecimento. Porém, eu também tenho que começar a praticar. Exemplo, no curso de gastronomia, nós temos as aulas práticas. Nós vamos para a cozinha. Para quê? Para praticar aquilo que a gente aprendeu na teoria. E isso é em qualquer ramo. A medicina, ela estuda muito, porém ela também tem que praticar. Em outras profissões também assim, precisa ter a prática. E no crochê também precisa ter a prática. Então a gente fez o conhecimento, estudamos, escutou bastante opinião, escutou bastante versões. Então agora eu vou começar a praticar. Qual que é a melhor maneira de começar a praticar? Eu falo por mim. A melhor coisa é você, claro que o primeiro que você vai aprender vai ser a correntinha. Então você vai começar a praticar. Então assim, não é fazer uma correntinha, pronto, nossa, eu já sei. Pratica, faz, desmancha, faz, desmancha. O crochê, ele te dá essa liberdade de poder desmanchar aquilo que você fez. Não é que nem uma receita de um bolo, não tem como você desfazer a receita. Você fez, você vai praticar fazendo o outro, praticar fazendo o outro. Então, o crochê, você tá com o material ali, desmancha, faz. O máximo, assim, também que você pode fazer é você fazer, aí você deixa guardado. Faz outro, e faz outro, e faz outro, pra você chegar lá, tipo, no 10º, comparar com o primeiro. Nossa, já melhorei tanto. Também o que dá pra fazer é isso, né? Sem desmanchar. Mas ele também, você pode estar desmanchando e fazendo. Ah, peguei legal a correntinha, vou começar agora. Ponto baixo, meio, ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto triplo. Aí depois começa. Ponto pipoca, ponto isso, ponto aquilo. Aí só vai praticando e crescendo mais a maior parte dos pontos. Ah, peguei ali os pontos básicos. Até o ponto alto duplo é o que eu precisava para montar uma peça. Então vamos começar a montar uma peça. Mas eu ainda dou uma outra dica. Aprendeu a correntinha, aprendeu ali, tipo, no máximo ponto alto, ponto meio, ponto alto, você já monta uma peça. Eu monto uma peça só com ponto baixo. E é o ponto que eu mais gosto de usar, principalmente nas roupas de inverno. Só o ponto baixo. Montei ponto baixo, eu monto uma peça de inverno, que não é uma peça pequena, é uma peça mais comprida, né? Ela é maior por conta de ser de inverno. Então, a partir do momento que você adquiriu o curso de crochê, que você já aprendeu ali uns pontos, se arrisque, começa já a fazer. Faz uma peça pequena. Ah, eu quero focar o meu crochê no vestuário. Então já faz uma peça pequena. Eu quero focar o meu crochê só em suplar. Já faz um suplar. Você já conheceu os pontos, já arrisque. Mas arrisca assim, vê sim exemplos, receitas, faz aquilo que já tem, mas procure também você criar. Se você começar a se exercitar assim desde o começo, a sua tendência é cada vez mais melhorar, porque você vai se desafiar. Nossa, eu consegui desenvolver esse ponto, consegui desenvolver esse trabalho em cima desse ponto. Quanto mais você se desafia, mais você vai criando as suas próprias peças. E isso é muito bom, porque quando a gente fica, não procura se esforçar esse pouquinho mais para recriar, para criar, a gente fica muito dependente das receitas. Então, acontece das pessoas achar que não consegue fazer só de olhar.
que precisa de receita, mas consegue. Quantas e quantas vezes a gente não pega uma foto, dá um zoom para tentar ver que ponto que foi feito e faz e arrisca e desmancha. Eu, quando estou fazendo algo que eu estou criando, eu desmancho ele umas 3, 4 vezes. Não. Às vezes eu tenho uma ideia, eu paro, eu troco de linha, trabalho com 2, 3 espessuras de linha, eu tenho uma ideia, mas eu vejo que não dá certo, mas eu tentei. E a gente precisa tentar. Tem trabalhos de crochê que a gente usa 2, 3 tipos de agulha com números diferentes, porque eu quero dar efeitos diferentes em uma única peça. E isso se chama se arriscar, tentar, criar. Então, assim, não nesse nível de você usar mais material, mas quando você está começando, aprendi o ponto alto. Já posso fazer uma peça? Pergunta para sua mentora, para sua professora que você vai estar fazendo o curso. Eu já consigo fazer uma peça só com esse ponto que você me ensinou? Consegue, vamos criar, vamos criar. O que você pensa em fazer? É uma peça de verão? Olha, eu te dou dica de você começar uma peça pequena. Vamos fazer assim? Vamos fazer um acessório para o cabelo que é menor? Vamos fazer um cropped, que é uma peça pequena? Você já pode começar a fazer assim, assim. Quando você se deu conta, o seu começo do curso, você já está criando e produzindo uma peça. Você não precisa chegar lá no nível 3, 4 do curso para poder criar. Não, começa já. E outro detalhe que eu digo, já abre o seu Instagram, já começa a postar, já começa a fazer. Gente, tudo tem um início. Nada cai do céu. Então, quando você começa a postar desde as suas primeiras peças, isso faz bem até para você quando você chega lá na frente, você volta no seu Instagram e fala: nossa, essa foi a primeira peça que eu fiz. Olha como eu evoluí. Olha como eu cresci. Olha como eu consegui me desenvolver dentro dessa arte. Como é gostoso, como é gratificante você ver a sua própria evolução. Então, começou a aprender o crochê, começa a se arriscar. Já faz uma peça. Se saiu torta, se saiu, não saiu do jeito que você queria, mas é um início. Tudo tem um início. E o início não precisa ser perfeito. Você apenas precisa ter um início. Melhor fazer do que não fazer. Melhor mal feito do que não feito. Bom, quarto ponto, depois de praticar, vem aprimorar. Aprimorar é o que eu estava falando agora há pouco. Depois que a gente aprendeu, que a gente começa a se arriscar, e é aquilo que eu falei, você vai ver o seu primeiro trabalho lá na frente, você vai ver o quanto você evoluiu, é o quanto que você aprimorou. Você está sempre aprimorando. Por isso que eu bato na mesma tecla. Aprenda a ler receita. Aprenda a tirar receita, sim. Se tiver alguma peça que tá no YouTube, que vocês gostaram, faz sim o vídeo aula. Mas não fique dependente somente disso. Eu só faço com vídeo aula. Não. Você só faz porque você talvez não está se arriscando. Tenta se arriscar. Se errar, beleza. Vê onde você errou e você não vai errar mais. Quando a gente erra, a gente aprende também. E isso é soma, isso é muito bom. Então, quando a gente... Exemplo. Fiz o curso de gastronomia, escolhi a confeitaria, vou trabalhar. O ramo, exemplo, né? O ramo da confeitaria, ele está sempre mudando. Sempre com novas receitas, com novas decorações. E é assim o mercado para todo mundo, tudo muda. A tecnologia, então, meu Deus do céu, olha o quanto muda. Olha o quanto às vezes a gente não consegue caminhar junto conforme a tecnologia, que ela está muito rápida. Até mesmo às vezes para nós aqui no Brasil é um pouco atrasado. Mas tudo se aprimora, tudo se quer o melhor. E a mesma coisa, por que vai ser diferente no crochê? Temos, sim, os clássicos do crochê, que ele não sai de moda. Exemplo, o square. A gente chama até de quadradinho da vovó, né? Que são os quadradinhos em forma de square, que a gente monta vários looks. Só que até mesmo do clássico, a gente aprimorou. Como que foi feito isso? Antigamente você via cobertor, manta de square. Hoje não, hoje a gente tem calça, a gente tem casaco, coisa mais linda, os casacos feitos com o square, com os quadradinhos coloridos, que é o clássico quadradinho da vovó, usando várias linhas ali. Então assim, a gente aprimorou o clássico e isso
sempre esteve em alta e nunca vai sair de alta. A gente aprimorar o clássico. A mesma coisa uma receita. Quem nunca ouviu falar, nossa, essa receita dessa torta é maravilhosa, essa receita era da minha avó. Quem só fazia essa torta é a minha avó. A massa da minha avó é perfeita, é o clássico, é a receita antiga. Na área de alimentos, os alimentos, eles cresceram muito, ficou muito industrializado, tanto é que hoje muitas pessoas tentam fazer o máximo do natural, tentam, né, ter uma alimentação mais saudável, porque os alimentos eles evoluíram muito. As pessoas começaram a ter uma rotina mais corrida e, consequentemente, menos tempo, consequentemente, tendo que ter as coisas mais rápido. Hoje a gente encontra pizza congelada, lasanha congelada, tem muita comida congelada hoje em dia. Por quê? Por conta dessa falta de tempo das pessoas prepararem. Porém, o que é mais gostoso? Uma lasanha congelada ou uma lasanha fresca? Com massa fresca, feito tudo fresquinho. Molho feito com tomates fresco, a massa feita fresca ali na hora, cilindrada. Um molho branco feito com leite de mais fresco, não leite de saquinho, não leite em pó. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tudo se aprimora. E o crochê não é diferente, a gente tem que se aprimorar. Lembrando que o clássico, ele sempre vai se manter, gente. Tanto é que ele recebe até esse nome de clássico, porque é o que está lá atrás. Até algumas músicas que hoje em dia a gente, que é da época, lá atrás, ainda são tocadas. Quem até hoje não vê uma festa com o tema dos anos 60? Os anos 60 faz muito tempo e foi uma época marcante. E ficou, e até hoje as pessoas escutam Elvis, escutam a música das épocas, faz festa com o tema da época. Por quê? O clássico também é gostoso, ele sempre vai estar presente. Porém, a gente tem que continuar aprimorando. Então, a quarta e última que eu digo é aprimorar. Ah, mas o que tudo isso aqui tem a ver com profissão? Com crochê é uma profissão. Você começou com um título e está falando outras coisas, o que isso tem a ver? Quando a gente escolhe um curso indiferente, que nem eu falei, exemplo, da gastronomia ou do crochê, a gente vai analisar conhecimento, praticar, aprimorar, para a gente ter a profissão. Eu escolhi a gastronomia, fui lá, analisei, passei no vestibular, tive o conhecimento, tive minhas aulas práticas, pratiquei, fui para o mercado de trabalho e estou sempre aprimorando. Entrei numa padaria, vou ser confeiteira? Não é só isso que eu quero para mim, eu quero mais. Então eu vou atrás de mais cursos, de mais conhecimento, eu vou aprimorar o meu conhecimento. Aonde eu sou? Eu sou uma profissional, eu sou uma confeiteira. Uma confeiteira, fui atrás do meu conhecimento, fui atrás de praticar estudando, praticar trabalhando e fui aprimorar o meu conhecimento. Então hoje eu tenho a minha profissão, eu sou uma confeiteira. E a profissão da crocheteira? Crocheteira. Qual a profissão do crochê? Crocheteira. E assim, isso tem que ser visto sim no mercado. É artesão, não é profissão. Onde já se viu que isso? Se existe até lei. Hoje a gente tem até lei para isso. Então, concluindo mais uma vez, crochê é uma profissão sim. E tem outro detalhe, não menos importante, que eu preciso colocar aqui. Ele não entra nesses 4 itens, mas ele entra depois que a gente se torna um profissional. Muitos abrem o MEI, que o MEI nada mais é quando a gente abre um CNPJ com pequenas empresas, como pequeno empreendedor. Então a gente abre um CNPJ para poder ter mais acesso aos fornecedores, poder comprar material mais em conta, enfim. No ramo do artesão também tem isso, indiferente a modalidade dele. Então ele vai lá, ele abre o MEI para poder ter mais acesso ao material. E quando a gente tem um CNPJ, consequentemente a gente faz nota, consequentemente a gente colabora mais com os impostos, a gente paga mais, colabora não, a gente paga mais, porque mais do que a gente paga aqui no nosso país já é um absurdo, né? Mas enfim,
Não é sobre esse detalhe aí que eu quero entrar. Então, assim, eu até vi um vídeo esses dias que foi um meme, entre aspas, né? Falando do empreendedor. Todo mundo acha que o empreendedor é viver as mil maravilhas. O empreendedor nada mais é trabalhar 24 horas por dia, ser escravo do governo, ser não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele fala isso do governo, ele fala que é o que a gente paga. A gente tem uma taxa e tal. Porém, o MEI, ele tem essa taxa menor. Por quê? Ele é um micro, pequeno empresário para estar fazendo, poder abrir sua empresa e poder estar fazendo o seu trabalho. Então a gente ainda tem esse acesso que é muito bom e isso acontece. Alguns não. Eu ainda não abri o meu. Eu ainda não senti a vontade de abrir. Mas aonde eu quero chegar? Que a gente ainda tem essa possibilidade, né, de poder estar abrindo esse CNPJ sem estar falando que é uma grande empresa. A gente tem uns recursos menor, mas porém que é conforme a gente está trabalhando, conforme vai crescendo, ele também cresce. A gente, parece, se eu não me engano, pode estar tendo só um registro, né, de um funcionário, não mais que isso. É para pequenas empresas mesmo. E, consequentemente, falando sobre tudo isso do MEI, a gente não está colaborando também para a economia do país? A gente não está fazendo girar? A gente não está produzindo, está vendendo, não está fazendo girar o dinheiro? Então isso a gente também colabora muito. As pessoas acham que não, mas é muito. A gente colabora muito para a economia do país. O fato da gente trabalhar e passar e fazer girar esse dinheiro. Nós estamos trabalhando dentro de casa. Muitos casos, não estou falando específico, não estou falando do meu, graças a Deus, mas muitos casos, às vezes a gente tem medo de deixar em alguma creche, a gente não consegue vaga, tem muitas mulheres que passam por isso, tem umas que conseguem pagar uma escola, tem umas que não conseguem vaga. Infelizmente, a gente tem pessoas que ainda maltratam dos nossos filhos, que não têm a tamanha paciência que a gente precisa que tenha. A gente tem medo. Eu falo isso por mim, eu sou mãe, eu passei por isso, não que aconteceu, mas eu tive muito medo no meu primeiro filho, né? Então, assim, aqui em casa, o meu segundo filho, hoje, graças a Deus, o meu primeiro tá bem, já tá com 8 anos, já me conta. Mas o meu pequenininho de 2 anos, ele fala muito pouco. Então, se eu deixar ele em algum lugar, eu tenho que reparar nas atitudes dele, porque se acontecer alguma coisa, ele não me fala. Então, nós, mães, a gente passa por isso, né? Eu vou colocar uma babá para cuidar dos meus filhos. Meu Deus, será que ela vai cuidar também? Tô com uma pessoa estranha dentro da minha casa. Então, isso é uma dor que nós passamos. E é fato, tanto é que tem muitas escolas hoje que mandam foto do filho para os pais, que estão, antigamente não tinha isso. E hoje tem. Por quê? Porque é preciso manter essa transparência, falar que a criança está bem, que está bem, para o pai poder ficar em paz, para o pai e a mãe ficar em paz, poder trabalhar em paz. E isso é muito gratificante. Mas antigamente nem não existia isso. Hoje, antigamente não se fazia isso, né? Então a gente só ligar a TV que a gente vê inúmeras das coisas ruins acontecendo também, infelizmente. Coisas que não deveriam acontecer, principalmente com crianças, né? São atitudes inaceitáveis para acontecer com as crianças. Mas enfim, é dolorido, é uma dor muito grande quando a gente escuta, mas infelizmente acontece. Então, o empreendedor ele tem essa pequena vantagem, que eu não chamo de tão pequena, né? Porque para mim foi o meu maior motivo de empreender. O meu não, o maior motivo de eu, Maíra, estar empreendendo é poder estar em casa com os meus filhos e eu, pessoalmente, cuidar deles, poder estar ali no horário deles. Só que, claro, a gente não tem pouco serviço não, tem bastante, né? Mas assim, voltando ao nosso foco. Crochê é profissão? Sim, crochê é profissão. Por que que eu escolhi o crochê? Porque eu quero ter minha renda extra, quero ter minha liberdade de tempo, quero ter o meu tempo com os meus filhos, com a minha família, com o meu esposo. Então eu quero, qual o meu foco? Continuar tendo a minha renda extra, eu quero ter o meu dinheiro, porém ter tempo com os meus filhos. Então o que que eu vou fazer? Trabalhar em casa. Então o que que eu fiz? Eu escolhi o crochê. Então hoje o crochê me traz isso, essa liberdade de tempo,
essa liberdade financeira, e esse é o que é o meu foco maior, estar com as crianças, entendeu? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Se não entendeu, por favor, eu lhe peço, deixe nos comentários. Concordou? Discordou? Estou aqui para ouvir, não sou dona da razão, tá? Eu procuro estudar para poder montar um vídeo legal, para poder abordar um assunto bacana aqui para vocês, para a gente somar conhecimento. Não concorda? Deixa aqui. Não quer deixar aqui, quer deixar no particular? Pode me chamar no Instagram, não tem problema nenhum. Estou à disposição para a gente escutar novas histórias e estar sempre conversando. Procuro trazer minha história aqui como exemplo, que são fatos, não venho aqui com fantasias, eu venho com fatos, e os fatos nada mais nada menos do que a minha própria história. Então, se tiver alguma outra história, se quiser me contar, se eu puder colocar como exemplo, nossa, eu vou estar de peito aberto para estar escutando, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu, já se inscreva, já faça parte desse canal, que a gente está trazendo muito conteúdo importante. Tá ok? Muito obrigada. Fiquem com Deus.